Antes de ser um monstro, Medusa era a mulher mais bonita da Grécia. Ela não escolheu as serpentes, não escolheu os olhos que transformavam homens em pedra, e não escolheu a morte que veio em forma de herói. Medusa foi traída por um deus, punida por uma deusa e silenciada por 3.000 anos de mito. Hoje, o Olimpo das Trevas conta a verdade. Para entender o que aconteceu com Medusa, primeiro você precisa entender o mundo em que ela vivia. A Grécia Antiga não era um lugar de justiça, era um lugar de poder. Os deuses controlavam tudo: o mar, o céu, a guerra, o amor. E os mortais? Os mortais existiam para servir, para obedecer, para nunca, jamais desafiar a vontade do Olimpo. E nesse mundo havia um templo, o Templo de Atena, em uma cidade chamada Atenas, um lugar sagrado, um lugar onde nenhum mortal ousava cometer qualquer pecado. E dentro desse templo havia uma jovem sacerdotisa. O nome dela era Medusa. Medusa não era uma górgona, ainda. Era uma mulher, uma mortal de beleza extraordinária, com cabelos que, segundo os poetas antigos, brilhavam como fios de seda sob o sol do Mediterrâneo. Ela tinha dedicado sua vida à deusa Atena, fez um voto sagrado, castidade absoluta. Seu corpo, sua mente e sua alma pertenciam ao templo. E Medusa cumpriu esse voto, cada dia, cada noite, sem falhar. Até que alguém desceu do Olimpo com outros planos. O nome dele era Poseidon, deus dos mares, senhor dos terremotos, irmão de Zeus, um dos deuses mais poderosos do universo. Poseidon não era conhecido por sua compaixão, era conhecido por sua fúria. Quando estava irritado, levantava tsunamis. Quando estava feliz, abria caminhos pelo oceano. E quando desejava algo, ou alguém, simplesmente tomava. E Poseidon desejou Medusa. Não importou que ela fosse sacerdotisa, não importou que tivesse feito um voto sagrado, não importou que o templo fosse território de Atena, uma deusa que era tecnicamente sua sobrinha. Poseidon entrou no templo e violou Medusa no chão sagrado de Atena. Pense nisso por um momento. Uma mulher que dedicou tudo à sua deusa, que seguiu todas as regras, que nunca pediu nada além de proteção. E o que ela recebeu? Violência, no único lugar onde deveria estar segura. Mas o pior, o verdadeiro horror desta história, ainda não aconteceu. Porque depois da violação, Medusa fez a única coisa que podia fazer. Ela rezou. Rezou para Atena, para a sua deusa, para a deusa da sabedoria e da justiça. E Atena respondeu. Atena ouviu as preces de Medusa. E o que a deusa da sabedoria fez? Puniu Poseidon? Baniu o deus que profanou seu próprio templo? Protegeu a sacerdotisa que lhe era fiel? Não. Atena puniu Medusa. A lógica divina era simples e cruel. Medusa tinha sido violada dentro do templo. O templo estava profanado. Alguém tinha que pagar. E Poseidon era intocável. Era um dos 3 deuses supremos. Então quem pagou foi a vítima. Atena transformou os cabelos de Medusa, aqueles cabelos que os poetas comparavam à seda, em serpentes vivas. Serpentes que se contorciam, que sibilavam, que nunca dormiam. Transformou seu rosto em algo tão horrível que qualquer ser vivo que olhasse diretamente para ela se tornaria pedra. Pedra fria. Pedra para sempre. E transformou o corpo inteiro de Medusa numa criatura monstruosa. Escamas substituíram pele, garras substituíram unhas. A mulher mais bonita da Grécia se tornou a criatura mais temida do mundo antigo. Mas Atena não parou aí. Ela baniu Medusa. Mandou-a para o fim do mundo, uma ilha rochosa e desolada nos confins do oceano.
onde nenhum mortal jamais pisaria por escolha própria. E ali Medusa ficou, sozinha, transformada num monstro por algo que nunca escolheu. Cercada de estátuas de pedra, os corpos petrificados de marinheiros perdidos e aventureiros tolos que cruzaram seu caminho. Cada estátua era um lembrete. Qualquer um que se aproximasse, morria. Qualquer um que a olhasse nos olhos, virava pedra. Medusa não podia ser tocada, não podia ser amada, não podia sequer ser vista. E as duas irmãs dela, Esteno e Eudíale, eram górgonas imortais. Elas sobreviveriam para sempre. Mas Medusa, a única mortal entre as três, sabia que um dia alguém viria matá-la. E esse dia chegou. Enquanto Medusa apodrecia no exílio, no continente grego, um jovem chamado Perseu estava prestes a receber a missão mais perigosa da mitologia. Perseu era filho de Zeus, sim, outro filho bastardo do rei dos deuses. Sua mãe, Danae, havia sido engravidada por Zeus em forma de chuva de ouro. E agora, Perseu vivia sob a proteção e a ameaça de um rei chamado Polidectes. Polidectes queria Danae para si, e o único obstáculo era Perseu, o filho protetor. Então Polidectes armou uma armadilha. Pediu a Perseu um presente impossível: a cabeça de Medusa. Era uma sentença de morte disfarçada de missão heróica. Nenhum mortal jamais tinha enfrentado uma górgona e sobrevivido. Os restos petrificados dos que tentaram eram prova suficiente. Mas Perseu tinha algo que os outros não tinham: sangue divino e 3 presentes dos deuses. Atena, a mesma deusa que puniu Medusa, deu a Perseu um escudo de bronze polido como espelho. Hermes, o mensageiro dos deuses, deu-lhe sandálias aladas para voar. E Hades, o senhor dos mortos, emprestou-lhe o elmo da invisibilidade. Repare no detalhe. Atena estava ajudando a matar a mulher que ela mesma tinha transformado em monstro. A deusa da sabedoria estava fechando o ciclo da sua própria injustiça, não com redenção, mas com execução. Perseu voou até o fim do mundo, encontrou a Ilha das Górgonas e esperou. As 3 irmãs dormiam. Esteno e Euríale, as imortais, ressonavam com uma respiração que fazia tremer as rochas. E entre elas, Medusa, a mortal, a vulnerável, dormia também. Perseu se aproximou usando o elmo de Hades, invisível, silencioso, e olhou para Medusa, não diretamente, mas pelo reflexo no escudo de bronze. E naquele reflexo, ele viu algo que os mitos raramente mencionam. Ele viu o rosto de uma mulher. Deformado, sim, coberto de escamas e serpentes, mas um rosto humano. Um rosto que já tinha sido belo. Um rosto que agora mostrava, mesmo no sono, uma expressão de dor que 3.000 anos de exílio não tinham apagado. Perseu levantou a espada, a harpa, uma lâmina curva forjada pelos próprios deuses. Não houve discurso, não houve hesitação. A lâmina desceu num arco preciso e cortou o pescoço de Medusa num único golpe. A cabeça rolou. As serpentes ainda se moviam. Os olhos, dizem os poetas, ainda brilhavam. E do pescoço cortado de Medusa nasceram 2 criaturas. A primeira foi Pégaso, o cavalo alado, branco como a neve, com asas que podiam cruzar o mundo inteiro num único voo. Pégaso nasceu do sangue de Medusa. A coisa mais bonita da mitologia grega nasceu da morte mais injusta. A segunda criatura foi Crisaor, o guerreiro da espada de ouro. Ambos eram filhos de Poseidon, concebidos naquela noite de violência no templo de Atena. E agora, na morte de sua mãe, finalmente nasciam. Esteno e Euríale acordaram, viram o corpo sem cabeça da irmã e gritaram. Um grito que, segundo as lendas, foi ouvido nos confins do oceano. Um grito de dor imortal, porque elas viveriam para sempre, mas Medusa não. Perseu já estava voando, invisível, com a cabeça de Medusa dentro de um saco sagrado. O sangue que pingava do saco caía no deserto do Saara,
e cada gota se transformava numa serpente venenosa. O herói fugiu, e a história de Medusa, a mulher, terminou ali. Mas a história de sua cabeça estava apenas começando. Mesmo morta, Medusa continuava sendo uma arma. Perseu usou a cabeça petrificante 3 vezes antes de entregá-la. Primeiro, salvou Andrômeda, uma princesa acorrentada a uma rocha como sacrifício a um monstro marinho. Perseu ergueu a cabeça de Medusa e transformou o monstro em pedra, salvando a princesa e ganhando uma esposa. Depois, voltou ao reino de Polidectes, o rei que o tinha enviado para morrer. Polidectes estava num banquete, rindo, certo de que Perseu estava morto. Perseu entrou no salão e ergueu a cabeça de Medusa. O rei e toda a sua corte viraram pedra. E então Perseu fez a última coisa. Entregou a cabeça de Medusa a Atena, a deusa que puniu Medusa, a deusa que armou Perseu para matá-la, a deusa que nunca, em nenhum momento, mostrou 1 segundo de arrependimento. Atena colocou a cabeça de Medusa no centro do seu escudo, a égide, e a partir daquele momento, a deusa da sabedoria carregava no peito o rosto da mulher que ela mesma destruiu, como um troféu. O que a história de Medusa nos diz? Não é uma história sobre monstros, é uma história sobre poder, sobre quem tem o poder de definir quem é o monstro e quem é o herói. Medusa nunca teve escolha. Não escolheu ser bonita, não escolheu ser atacada, não escolheu ser transformada e não escolheu morrer. Cada decisão sobre a sua vida foi tomada por alguém mais poderoso, um deus que a violou, uma deusa que a puniu, um herói que a matou e uma civilização inteira que a chamou de monstro por 3.000 anos. Mas há algo que os mitos não apagaram. Medusa nasceu humana e antes de tudo, antes das serpentes, antes da maldição, antes da espada, ela era apenas uma mulher que queria servir no templo da sua deusa. E talvez essa seja a verdadeira lição dos mitos gregos. Os deuses não são justos. O poder não é justo. E às vezes, os verdadeiros monstros usam coroa. Se você chegou até aqui, você já entendeu que os mitos gregos são muito mais sombrios do que te contaram. Inscreva-se no Olimpo das Trevas e ative o sino. O próximo episódio vai revelar o lado mais sombrio do deus mais poderoso do Olimpo, Zeus, o pai dos deuses, o maior traidor que o mundo antigo já conheceu.